Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. Está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre sonhos predominantes. Eu espero que eu esteja falando essa palavra certa. Eu tava pesquisando, vi uma mulher que eu sigo aqui no YouTube e ela deu seu relato, né, falando sobre seu sonho predominante, enfim, que na verdade algumas pessoas elas não acreditam muito nos sonhos, né? E os sonhos elas têm tudo a ver. E principalmente aquelas pessoas que têm um sonho que tudo que sonha acontece. Eu sou um tipo de pessoa que sou desse jeito. E eu não escolhi ser, porque a natureza me fez desse jeito. Me fez com esse instinto de eu não também até então eu achava que era só apenas uma mera coincidência, sendo que na verdade não era uma mera coincidência. E sim, tinha tudo a ver, sim, e tinha um sentido. Claro que eu achava que todos os sonhos tinham significado, sim, mas só que eu achava que na verdade tinha um significado, até pesquisava no Google e tudo mais para saber qual o que significava sonhar com qualquer coisa que eu sonhava, que eu vou trazer vários relatos aqui dos sonhos predominantes que eu tive. Lembrando que antes as pessoas vão querer saber o que é sonho predominante. Vou explicar para vocês o que é sonho predominante primeiro, para depois eu contar meus relatos, né? Para aqui para vocês os relatos que eu tive, né, na minha vida. E até então a gente que tem esse dom, né, muitas pessoas que até mesmo cuidam do seu espiritismo, eu digo, precisa de frequentar um espiritismo ou algo que esteja cuidando ali do seu espírito para poder entender mais sobre seu espírito, enfim, até mesmo tem que ter ali alguém para ficar conversando para saber qual é esse dom. Claro que tem pessoas que não têm esse dom, às vezes elas com o tempo que a pessoa vai descobrindo, né? Como assim como eu sonhava sempre, desde os meus 14, 13 anos, eu sim tinha sonhos e eu vou contar de 14 anos pra cá, tô com 20 anos, né? Tô com 20 anos e bastante sonhos, bastante coisa aconteceu na minha vida e continua esses sonhos acontecendo. E o mais interessante de tudo é que ele ainda continua acontecendo e a gente não entende. Porque quando é um dom, né? Enfim, eu vou contar desde o começo até o fim onde tá acontecendo. Claro que vai acontecer outras vezes e eu não sei o momento certo, não sei a hora certa, não sei o dia certo que eu vou sonhar com algo e com alguém ou próximo ou com a minha vida mesmo, ou algo que vai acontecer no mundo, ou com outra pessoa que eu nem conheço. E sim, da natureza, né? A natureza, o momento certo que resolve isso pra mim, de no nada eu ir dormir e acordar com um sonho. Claro que tem algumas pessoas que sonha, né? Vai dormir normal, tem um sonho muito pesado. Eu não tenho um sonho muito pesado para conferir, só para lembrar vocês que eu não tenho sonho daquele sonho que é muito, mas muito pesado. Só se estiver muito cansada, mas não é aquele sono que você vai ficar ali mais de 2 horas só mexendo comigo para mim poder acordar, porque na verdade até mesmo com barulho, às vezes do nada, porque também eu tenho um filho pequeno, então agora eu tô começando a um costume, né, de acordar algumas vezes de madrugada. Então, um pouco e voltar a dormir. Isso é normal, né? Sendo que esses sonhos que eu tive, alguns deles, eu sonhava, né? Claro, e na verdade depois eu voltava a dormir. Vamos saber aqui sobre os sonhos predominantes, né? Qual é o significado dele, como é que ele age e tudo mais, pra gente entender mais ou menos, né? Pra depois eu vir aqui e falar sobre os meus relatos. Sonhos predominantes.
segundo que eu fiz uma pesquisa aqui, quais são os sonhos predominantes, os pesquisadores concluíram que pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade sonham com experiências como estar sendo perseguido, ou um exemplo, como se estivesse sendo perseguido, ou até mesmo o falecimento de alguém, né, ou de um familiar, algo próximo, ou até mesmo um acidente. Há quem acredite que os sonhos são capazes de prever o futuro, mostra o número da Mega Sena e revela como a pessoa se está sentindo. O interesse por entender melhor o fenômeno é que está por trás da inologia, o campo que estuda os sonhos dos pontos de vista científico, enquanto os aspectos místicos não são comprovados pela ciência. O conteúdo daquilo que vivemos durante a noite é, de fato, associado aos nossos sentimentos e estado mental. Por isso, um novo trabalho de pesquisadores da Universidade Düsseldorf, da Alemanha, publicou, né, na revista da Científica que especialmente os sonhos diferem para pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade e descobriu quais temas são predominantes ao grupo. Enfim, os resultados do nosso estudo revelam que o conteúdo dos sonhos de pacientes com ansiedade difere significativamente do conteúdo dos sonhos de pessoas saudáveis e que contém mais elementos negativos e desagradáveis. Explica o psicólogo e principal autor do estudo, pesquisador da Universidade da revista Forbes. 76 participantes no estudo, metade diagnosticou com transtorno de ansiedade, né? Então, enfim, quais são os resultados que mostram diferenças consideráveis entre os dois grupos? Responsáveis pelo estudo encaram alguns temas predominantes entre os participantes diagnosticados, ser perseguido, ser agredido fisicamente, entre ações agressivas, estar congelado de susto, brigas e interações verbalmente agressivas, ansiedade e medo sobre as ações agressivas de outras pessoas, medo de cair, correr o risco de cair, ser excluído e ser rejeitado em situações sociais, falecimento de pais e familiares, acidentes e de carro, de avião, enfrentando falhas e sendo mais sucedido. Enfim, o estudo que eu fiz aqui, né, tá falando que, na verdade, pessoas que têm mais transtorno de ansiedade ou pessoas, enfim, fala que tem mais chance de acontecer isso. Mas, na verdade, minha gente, fazer bem a vocês, bem que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito, mas muito ansiosa. Não sei se deve ser por isso, a gente nunca sabe. Mas, assim, eu vou fazer outra pesquisa aqui pra saber quais são, enfim, tem vídeo aqui de outras pessoas explicando quais são os sonhos predominantes. Como eu tive várias outras experiências, né, com sonhos predominantes, vai ficar um vídeo bem longo aqui, que na verdade várias experiências que eu tive aos 14, 13, não, na verdade eram uns 13, 14 anos para essa idade que eu tô agora. Então, o primeiro sonho predominante foi, então eu não era casada, não tinha filho, né? Enfim, eu não, era uma jovem, né? Só estudava e cuidava eu tinha um cachorro, né? Aí, isso eu tô lembrando do sonho predominante que eu tive no passado, no começo, no primeiro sonho predominante. Eu não vou entrar muito em detalhe de quem foi a pessoa, né? Enfim. Certo. Tem uma família meu que se relacionou, com um outro cara, né? E aí, teve filhos e tudo mais. Só que eu tive esse sonho do nada, assim, sabe? Fui dormir, tive esse sonho, essa pessoa, supostamente, um homem que é supostamente de um familiar meu, acontecia uma tragédia com ele, né?
de ele matarem ele. Eu só via ele num sonho, ele com um saco na cabeça. Enfim, morto, né? Morrendo. Eu não gosto de ficar falando essas coisas, porque eu sou muito sensível em relação à notícia triste. Tá bom, tive esse sonho, tudo bem, né? Guardei pra mim, claro que eu não fiquei falando, porque eu não entendia, eu achava que era só mera coincidência, mas eu sempre, não, mas isso não é normal. Eu só tive essa experiência, né? Eu tive esse sonho, e eu ficava pensando, não, isso não é normal. De eu estar sonhando com isso. Não é normal. Tudo tem um significado, tudo tem um porquê que acontece, né? E, tipo, algo que queria me avisar antes de acontecer. Só que como eu ficava pensando assim, nossa, eu tive esse sonho com essa pessoa próxima a mim, mas eu não vou falar pra esse familiar meu, porque se eu for falar, possa ser que essa pessoa não acredite no que eu esteja falando e possa achar que eu esteja com mal intenção, ou até mesmo achando ruim, ou querendo, inventando desculpa, ou inventando conversa, inventando mentiras para poder ver o mal de outra pessoa. Porque uma pessoa que não entende, né? A primeira coisa que vai ficar pensando, achando é isso. Então eu não vou guardar para mim mesmo. Guardei para mim, na época eu era evangélica. Aí eu até repreendi, né? Falei, tá repreendido. Isso não vai acontecer. Porque o sonho era ruim, sabe? Imagina só. Você dormir e acordar com um sonho terrível. E com uma pessoa próxima, sabe? E eu achava que aquele sonho ali só era apenas um sonho, que tinha um significado sim, mas só que eu achava que não ia acontecer. Tudo bem. Eu achava que não ia acontecer nada. Mas acabou que um dia, na verdade foi passando os meses, né? Foi quando, enfim, eu sei que todo ser humano, ele um dia vai morrer de alguma coisa. Eu sei que o ser humano, ele precisa, ele nasce, cresce, né, reproduz e morre. Todo ser humano é assim, sempre vão morrer de alguma forma, né, nesse mundo. Então, em relação de eu ter esse sonho, eu tive esse sonho, né, em relação dessa pessoa próxima do meu familiar, fizeram mal pra ele, né, de ter tirado a vida dele, essa pessoa, e tudo bem. Aí depois que isso veio acontecer, claro que eu não queria esperar pra algo acontecer, também eu não tinha ali uma bola de cristal pra saber se ia acontecer mesmo. Porque eu também não entendia, não pesquisava, sabe? Eu não pesquisava, eu não... E olha que eu não tinha nem contato muito com redes sociais, sabe? Eu digo, nem contato muito com a internet. Então, por isso que eu sonhava assim e repreendia e ia pra minha igreja e tudo mais e não acreditava naquele sonho. Eu achava que era só apenas uma coincidência. Enfim, eu achava que era coisa da minha cabeça ou algo que, sei lá, ou até mesmo pensava que era com outra pessoa que ia acontecer, uma pessoa que eu não conheço, uma pessoa de longe. Mas é muito difícil você sonhar com algo ruim ou bom que seja uma pessoa de longe, né? Foi passando os meses, né? Foi passando os meses. E, enfim, aconteceu. Depois eu comentei, né? Com a minha mãe, comentei também com o meu familiar. E comentei o que eu tinha sonhado e tudo mais. E eu, nossa, parece até. Aí eu até fiquei pensando, nossa, parece até que esse sonho tava querendo me avisar alguma coisa que ia acontecer. Eu até pensei, imaginei dessa forma. Esse foi o primeiro sonho predominante. Aí, deixa eu ver. Aí depois desse dia eu não me lembro mais do outro sonho predominante. Só sei que eu fiquei um tempo fora eu viajei, né? Fui morar em outra cidade, enfim. Quem me acompanha aqui sabe um pouquinho da minha história, quem acompanha no começo sabe. E aí eu morava vizinho dois colegas meus, né?
vizinhos, assim, que era o pai e o filho. E, enfim, fiquei durante 2 anos, quase 3 anos, morando nessa casa. Sério, minha gente, esse vídeo tá sendo muito difícil pra mim, tá? Porque não é fácil falar sobre tragédia. E todos esses sonhos que eu tô falando, que eu vou falar aqui, não foram, assim, sonhos que foram só apenas para coisas boas. É raramente algo acontecer de bom. Claro que eu também tive um sonho bom também, que eu vou até contar aqui, até me lembrei agora. Mas a maioria são mais ruins, tá? Aí tá bom, passei quase 3 anos aí. O pai desse colega meu, que é os dois colegas meus, um era o mais idoso e outro era o pai dele, né? Gosto, até no dia de hoje, gosto muito dele. Ele é uma pessoa muito super maravilhosa, né? E, enfim, normal. Fui dormir, eu vou resumir um pouquinho para não ficar muito longo. Fui dormir e do nada eu sonhei que eu só via no sonho ele todo desesperado. Desesperado pedindo ajuda para alguém para poder. Só que não me mostrava que. No sonho me mostrava quem era que essa pessoa que tava pedindo ajuda. Eu só via ele desesperado pedindo ajuda. Só que eu não sabia quem era que a pessoa que tava precisando da ajuda. Tá bom, aí depois parou o sonho e tá bom, aí eu fui, acordei, comentei até com meu marido e tudo sobre esse sonho e tudo mais. Comentei pra ele, aí ele ficou assim assustado também. Eu falei, não, tá repreendido, isso não vai acontecer não. E eu não entendi o sonho, né? Certo dia, tá bom, aí foi passando alguns dias, uns 20 dias por aí, quase um mês. Aconteceu praticamente tudo, mas tudo igual do que eu sonhei. Sério. Eu não gosto de ficar lembrando porque a cena é muito difícil de. Eu me lembro que eu passei nesse momento, né, no que estava acontecendo, e é muito difícil para mim estar relatando para vocês. Mas eu vi da mesma maneira que eu vi no sonho, eu vi esse meu colega desesperado pedindo ajuda. E era pro pai dele, porque o pai dele tava passando mal. Então, aí o que aconteceu é que eu vi ele muito desesperado e eu fiquei muito em choque. Eu fiquei muito em choque mesmo. Eu fiquei, nossa, mas como assim? Eu sonhei e aconteceu. E eu também pensei em falar pra ele. Eu pensei em avisar ele que eu tive um sonho com ele e que ele tava muito desesperado. Só que eu não falei porque ele não pensar que, sei lá, eu tava inventando algo ou tava, sei lá, não querendo mal dele ou querendo mal do, sei lá, de alguém. Não sabia, não entendia muito bem sobre o sonho. Então eu não vou falar, não vou falar. Guardei pra mim, repreendi, comentei com meu marido e tudo mais. E eu não comentei pra ele nada, né? Só vim comentar depois que aconteceu. Então eu não gosto desse meu dom. Eu não gosto desse meu dom porque é muito difícil, até mesmo porque a gente não espera o momento certo que você vai dormir e vai acordar com um sonho, um relato. E olha que eu sou um tipo de pessoa que posso até sonhar, mas é muito difícil de eu lembrar. Tem sonho que eu sonho, até nos primeiros momentos que eu acordo eu até lembro, mas depois eu esqueço. E depois eu não consigo mais lembrar mais de nada. E aquilo ficou na minha cabeça. Todos esses sonhos que eu relatei aqui pra vocês, ficou tudo na minha cabeça. Eu não deixava sair nada da minha cabeça, com tempo, nem nada. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça e até que aconteceu. Mas eu não gosto de ficar falando sobre isso porque é muito assustador, minha gente. Eu não gosto, sério. É triste.
Aí foi quando, enfim, o pai dele faleceu e tudo mais, e eu não gosto de ficar falando sobre essas coisas. Mas aí eu fiquei muito mal mesmo, sabe? Muito, mas muito mal. Tive esse sonho. E, claro, a pessoa que tem essa espiritualidade de sonhar e lembrar é muito difícil, sabe? Por quê? Porque algumas vezes a pessoa, principalmente a pessoa que não entende o que tá acontecendo, de você estar sonhando aquilo. E ainda, principalmente pra você tá ali falando pra outra pessoa, pra explicar a ela que teve um sonho com ela e tudo mais, e, sabe? Isso é muito, mas muito bizarro mesmo. Sério. E meu marido também tem esse dom também. E também tem esse dom também. Desse realização dele sonhar e acontecer. Tá bom. Esses são os dois, né? Agora vamos falar aqui sobre outro relato. Daqui que é onde eu tô morando, aqui por perto. Então, eu não faz nem 2 anos que eu moro na casa onde eu estou, onde eu moro. E tem um vizinho aqui, que eu não gosto de ficar tentando em detalhe. Mas eu não tenho muita intimidade. Desde o começo eu sempre falei normal, tudo mais. Mas eu nunca, mas nunca fiquei assim, com muita intimidade. E aí também, tudo bem. Eu tive um sonho com essa pessoa de ela desaparecer. Tipo, eu não entendi o que é, só sei que no sonho me mostrava essa pessoa desaparecendo, tipo, meio que se mudava ou sei lá, viajava ou ficava um tempo fora. E eu tive esse sonho. Normal. Tive esse sonho, né? E aí, tá bom. Eu não entendi o porquê desse sonho. E não foi o que aconteceu. Eu tive esse sonho com essa pessoa. E essa pessoa ficou sumida mesmo, real. Eu nunca vi nem mais a cara dessa pessoa. Depois que, com o tempo, voltou a aparecer. Então, eu até comentei com meu marido também, né? Comentei com ele que eu tive esse sonho com essa pessoa. E essa pessoa sumia, né? Eu sumia. E depois, enfim, eu não entendia, né? Só me mostrava que essa pessoa sumia, somente isso. E eu não entendia se alguma coisa com a pessoa ou não. Isso eu até pensei em falar pra mulher dele e tudo mais, mas eu falei, não vou comentar porque eu não gosto de ficar, tipo, às vezes pode ser coisa na minha cabeça, pode ser coisa que, sei lá, eu não gosto de ficar falando sobre essas coisas, porque aí depois a pessoa vai pensar que fiz alguma coisa pra acontecer aquilo, né? Eu acho que até sou, sei lá, que eu participo de alguma coisa pra fazer o mal pra outra pessoa, então eu não pretendo ficar né, entrando nesse assunto. Só se a pessoa, se eu tiver muita intimidade muito com a pessoa mesmo. Ok, antes de eu vir morar por aqui, eu tive um sonho lá na cidade onde eu tava morando, quase 3 anos. Eu sonhei com muita água, mas era uma água muito branca. Aí eu fui até pesquisei o que danado que significava sonhar com água branca e tudo mais, tipo água de praia. E aí eu fui fazer uma pesquisa, meu marido também fez uma pesquisa para saber o que danado era também, que significava sonhar com água limpa. Aí ele viu que era mudança de vida e tudo mais, porque até mesmo no momento que a gente estava vivendo, era um momento muito difícil pra gente, porque eu não tava morando na minha casa própria e também tava passando por vários conflitos, problemas com pessoas que, enfim, que não gostava de mim, gosta de mim, e que tinha se incomodando ali comigo. Então ele sonhou com isso, eu não entendi muito bem o porquê, né? Mas aí do nada foi quando chegou um ponto de minha mãe me ajudar e tudo mais, eu tive. E graças, né? Graças o tempo, né? Deu tudo certo em relação de eu mudar de vida para melhor um pouco, né? Não totalmente melhor, mas tá melhor. Bem muito mais melhor do que eu tava vivendo antes.
Então, pra você ver como eu tive o sonho e realizou, né? Realizou da maneira que eu tive esse sonho. Vamos ver outra coisa também que eu tive um sonho. Ah, agora eu tenho que lembrar do outro sonho que eu falei, que eu tive o sonho. Porque às vezes é muito sonho que eu sonho e às vezes eu me esqueço do sonho. Peraí, mas se eu me lembrar aqui, depois eu vou. O outro sonho foi com um colega da minha mãe, né? Muito próximo à minha mãe, muito amigo da minha mãe, de muitos anos. Então ele gostava de muito de beber, né? Beber bebida alcoólatra. E ele tava numa certa idade muito avançada. Tive um sonho, né? Que até eu falei pra ela. Esse sonho eu falei pra minha mãe, que eu tive esse sonho. Eu tive um sonho dele no caixão. E uma pessoa dizia o nome dele. E eu escutava o nome dele no sonho. E aí eu não entendia. Aí eu, tá bom, mostrava várias pessoas, que eu não via muito o rosto da pessoa, mas eu via o caixão, via também a pessoa dizendo que era fulano, né? Dizia o nome da pessoa. E simplesmente isso. Aí eu até comentei com a minha mãe também, comentei. Dessa vez eu comentei, né? Que era muito colega dela e também ele tinha sumido daqui. Ninguém sabia mais da notícia dele. Então, eu comentei com ela com esse sonho que eu tive. E aí tá tudo bem. Ela ficou, né, escutou e tudo mais. Depois, com uns dias, ela descobriu da notícia que ele tinha falecido. Aí eu fiquei, nossa, que coisa que eu tenho. E fora os sonhos que eu tive aqui, nesses últimos dias agora, e que eu não pretendo falar porque eu não sei se vai acontecer ou não, mas também não quero entrar em detalhes. Claro que é coisa ruim, eu não quero comentar. Esse sonho também aconteceu, né? Sobre essa relação que eu falei aqui do colega da minha mãe. Tudo bem. Qual foi outro sonho que eu sonhei? Sim, tive um sonho com cobra. Uma cobra entrando lá de trás da casa da minha mãe. Tudo bem, eu tive um sonho com uma cobra, né? Assim como qualquer um pode ter um sonho com a cobra. Tive um sonho com a cobra entrando lá de trás da casa da minha mãe. Sendo que antes de uma pessoa ir na casa da minha mãe, me mostrou essa cobra. Tipo, foi só aquela pessoa ir lá que depois do que eu sonhei com a cobra. Não me lembro muito bem, acho que foi antes que eu sonhei com a cobra, antes de aquela pessoa ir lá na casa da minha mãe. Essa pessoa tem muita inveja da minha mãe, finge que gosta dela e tudo mais, tem má vontade na vida dela e tudo mais. E me mostrou a cobra. Cobra é traição, vocês sabem, né? Então, eu até comentei com a minha mãe e tudo mais, ela falou, eu já sei quem foi, quem é essa cobra e tudo mais. E não é a primeira vez que eu sonho com essa cobra, que da outra vez eu tive esse sonho mesmo, mesmo sonho, mas agora tive outro sonho com a cobra. Aí a gente fica pensando, né, qual é essa cobra? Quem é essa pessoa que tá me traindo, essa pessoa que tá, né, contra mim e tá vindo aqui na minha casa? Fica pensando mil coisas, né? Foi um dos sonhos que sonhei que aconteceu, né? Esse último agora, sonhei com água suja. Tipo um rio saindo com água suja. E depois eu fui pesquisar. Era conflitos entre problemas em relação de justiça. E é bem no caso que tá acontecendo nos momentos no dia de hoje, né? Com a minha família, principalmente com a minha mãe. Minha mãe tá com problema, né? Difícil aí, familiar. Então, eu tive esse sonho e claro que tem outro significado, mas o sonho que mais que na verdade eu sonhei com esse sonho, mas cumpriu com que o momento que esteja acontecendo, né? Água suja é água suja, água suja, tipo um rio tem um significado, né? E foi isso que
trouxe aí, né, eu deu pensar que realmente bateu certinho do que eu estou realmente, eu e minha mãe tá passando por isso, né? Um dos sonhos que eu tive, né? Em relação ao sonho, até mesmo que tem filmes, né? Filmes de extraterrestre, de sonhos de extraterrestre num filme, querendo uma menina e um menino para poder levar para o planeta dele, sobre esse negócio assim, sobre ufologia. Eu tive um sonho também. Isso antes eu nem sabia que isso tinha em filme, né? Existia em filmes, existia na vida real, nem sabia que existia vida em outros planetas. E eu tive um sonho comigo e relato comigo, né, na casa da minha mãe, que era um extraterrestre, mas eu não conseguia ver o rosto dele, porque eu deduzo que existem vários outros seres, né, diferentes um do outro. Então ele descia do céu e levava eu e meu irmão. Simplesmente isso, eu não entendi o porquê. Aí depois que fui ver um sonho, né? Na verdade eu vi esse filme, né? Que eu tenho vídeo, tem na série, até mesmo você pode assistir nas séries, que existe isso, né? Do extraterrestre levar só apenas um menino e uma menina. Eu não entendi nada, né, minha gente? E olha que eu nem sabia que danado existia isso na internet. Mas é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Me conta aqui nos comentários se você já tiver esse sonho, assim, parecido com esse. Ou se teve algum relato com experiência. Me conta aqui nos comentários, eu quero muito saber. E eu vou ficando por aqui. Por favor, me siga lá no Instagram também. E até o próximo vídeo. Tchau.